Senhor presidente Natalino Davi da Silva, nesse momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham nas diversas formas, através da televisão, das rádios, ou aqui nas galerias. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala hoje demonstrando também, como os colegas que me antecederam, uma grande preocupação com o cenário, não apenas o cenário local, mas o cenário nacional. O Brasil vivencia uma crise que começou principalmente pelo mau gerenciamento, pela má administração, pelos descasos que foram praticados no exercício de uma má política. É evidente que quando a gente fala isso, nós também estamos nos penalizando na medida que exercemos um mandato. E é importante que façamos a nossa meia-culpa e que nos responsabilizamos em relação a tudo isso. A situação crítica que o Brasil chegou não foi por conta de problemas meramente econômicos. Já falei em outras ocasiões isso. O Brasil, ele não tem problema econômico, ou não deveria ter. O Brasil tem problema de má administração da sua economia, e só isso. Ele tem um problema de mau gerenciamento dos seus recursos, que são infindáveis. Nós temos todas as benesses possíveis num país que não tem catástrofes. País que não tem terremoto, não tem vulcão, não tem tsunami, não tem furacão, tem um povo extremamente trabalhador, tem recursos minerais de todos os tipos. O que acontece com esse país que vive em crise? É o mau gerenciamento, é a má administração, sem dúvida alguma. Eu falo isso tudo porque aqui em Bauru a gente está vendo o reflexo disso que está acontecendo no cenário nacional, estampado nas páginas do jornal de hoje, onde mais 722 famílias voltam à condição de vulnerabilidade. Nós temos sentido isso na porta de casa, com o número de pedintes aumentando consideravelmente, nas ruas, aqui no gabinete. E a gente vê muitas vezes, pessoas nessa condição de indignidade e que a gente enxerga neles são pessoas que trabalhavam, que tinham alguma condição e que hoje, pela perda de emprego, pela crise, estão nessa condição de vulnerabilidade. Isso foi apontado pelo cadastro único que fica na Secretaria de Bem-Estar Social, e que são pessoas que dependem de algum tipo de auxílio, ou auxílio municipal, ou auxílio estadual, ou auxílio federal. E essas 722 famílias que hoje voltam a essa condição de vulnerabilidade, a essa condição de miséria, são pessoas que tiveram alguma ascensão social, são pessoas que quase escaparam dessa condição que hoje elas retornam. Isso aconteceu principalmente pela sua perda de emprego, pela sua perda de renda. Consequentemente, essas pessoas voltam então a uma situação de extrema vulnerabilidade, onde eles têm que ou tentar um serviço autônomo, ou se tornam pedintes,
e onde principalmente a gente vê, com muita tristeza, as pessoas perderem até o seu orgulho próprio numa situação dessa. São 40.888 famílias que aqui em Bauru vivem essa situação de pobreza ou miserabilidade. Vejam que o número, quase 41 mil famílias, que vivem nessa situação. E nós estamos falando de uma cidade no interior do estado mais rico da nossa nação. Imaginem a situação no cenário nacional. Imaginem nos outros estados. Imaginem no interior de um Nordeste, de um Norte. Imaginem nesses estados, então, que dependem muito mais ainda de recursos federais, como é que não está a situação. E o que acontece numa cidade como Bauru? É uma cidade que atrai exatamente pessoas e muita migração, justamente por essa condição de absorver, sob alguma forma, essas famílias carentes. Isso está acontecendo cada vez mais. E é por isso, inclusive, que nós estamos tendo, aqui em Bauru, a ocorrência de grandes invasões. É por isso que a gente tem diversas famílias invadindo áreas. Não são famílias apenas de Bauru, são famílias que estão migrando para Bauru. Porque Bauru, apesar dessa condição toda e dessa situação que vivencia, ela é uma cidade que abraça, ela é uma cidade que acolhe. E ela é uma cidade que, inclusive, dá muitas condições para que as pessoas consigam sobreviver. Então, para nós é muito triste assistir esses números crescentes, onde essas 700 famílias retornam a essa condição. Elas, pela sua perda de emprego, tiveram um retrocesso na sua ascensão social, e voltam a essa condição de extrema pobreza. Hoje no CRAS, que é o departamento responsável da Secretaria de Bem-Estar Social, principalmente nessa atenção a fornecer alimentos, fornecer informações e orientações para que as pessoas se coloquem profissionalmente, são 2.500 famílias que são atendidas aqui em Bauru. E o CRAS cumpre bem essa função, inclusive, de inclusão e transferência de renda. Mas os recursos das SEBs estão diminuindo também. Proporcionalmente, cada vez vem menos recursos, tanto do município, quanto do Estado, quanto da Federação. E aí a secretária tem que fazer o que pode para manter com o mínimo de condições possíveis a atenção aos munícipes que procuram essa secretaria tão importante, porque é justamente a secretaria que acolhe a classe mais necessitada, a classe mais carente dos munícipes da nossa cidade. Então, gente, é um momento que nós vivemos um momento eleitoral. Na próxima semana nós teremos as eleições finais aqui no município de Bauru. A gente tem acompanhado através dos programas uma série de propostas que nós sabemos das grandes dificuldades de se colocar em prática pela falta de recursos. E mais do que nunca nós vamos necessitar de experiência, criatividade e pessoas que tenham extrema capacidade para gerenciar todos os problemas que a nossa cidade vive nesse momento. E um deles é esse que agora a gente sente na pele, o agravamento, que é o retorno dessas famílias à condição de vulnerabilidade e miséria. Isso é o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Eu desejo a todos os nossos companheiros uma boa semana de trabalho.